Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E hoje eu quero trazer para você um conteúdo interessante, um conteúdo muito relevante para os nossos dias, um conteúdo que com certeza vai nos trazer um despertar para aquilo que Deus nos chamou. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu joinha, faça um comentário e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, e o assunto é, na verdade, uma pergunta. Tudo que oferecemos como culto a Deus, Ele recebe? Tudo que oferecemos como sacrifício a Deus, Ele recebe? Pois bem, eu quero compartilhar com você no dia de hoje da Palavra de Deus e nós vamos aqui em alguns capítulos da Bíblia Sagrada, para que assim, ao final desse conteúdo, o Espírito Santo possa colocar no teu coração aquilo que de fato a Palavra de Deus, aquilo que de fato Deus espera de mim e de você. Iniciando aqui, eu quero falar no livro de Levítico, capítulo de número 10, onde vai falar da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. E a palavra de Deus diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Veja, meus queridos, que nós estamos aqui falando de dois sacerdotes escolhidos por Deus, dois homens que estavam à frente da obra de Deus, mas interessante é que a palavra de Deus diz que eles pegaram os seus incensários e colocaram fogo estranho. Logo nós podemos entender que em outras ocasiões eles colocaram fogo que agradou a Deus, que Deus recebeu, mas dessa vez não. Porque aqui a Bíblia diz que eles colocaram fogo estranho, que Deus não lhe ordenara. Portanto, nós já precisamos entender no dia de hoje que a nossa vida ela é guiada por Deus, ela é pautada naquilo que Deus quer de mim, quer de você. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente ao nosso bel prazer, da nossa maneira, achando que aquilo está agradando a Deus, quando de fato não está. Mas nós temos no dia de hoje, nós sabemos muito bem disso, você sabe muito bem disso, que hoje nós temos na nossa vida o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos mostra o que agrada e o que não agrada a Deus. Quando vamos fazer algo que não agrada a Deus, nós temos esse sinal, nós temos essa alerta que diz, olha, isso não vai agradar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós precisamos, quando escutamos essa voz, ou melhor, nós precisamos dar ouvido a essa voz para que quando escutarmos, nós venhamos atender aquilo que ela nos orienta. Nadab e Abiú morreram por oferecer fogo estranho ao Senhor. E o que era esse fogo estranho? Aí entra em discussão entre os estudiosos que fogo era esse. Uns falam que eles estavam embriagados, outros falam que eles pegaram brasas de outro local e colocaram ali no incensário. Enfim, o que importa no dia de hoje é o que Deus espera de mim e de você, assim como Ele esperava de Nadab e Abiú. Ele espera que nós façamos tão somente aquilo que Ele nos orienta. Como diz a palavra de Deus aqui, que o Senhor, Ele não lhe ordenaram que trouxesse aquele fogo. Portanto, meu querido, minha querida, que fica aqui o alerta para a minha e para a tua vida. Eu já escutei muitas das vezes, pessoas dizendo assim que para Deus o que importa é o coração. E eu não entendo dessa forma, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que não importa tão somente o coração. Nós temos visto nos dias de hoje muitas igrejas, muitos templos cheios. E muitas das vezes
E aí recai principalmente nas costas da liderança que não tem instruído o seu povo como de fato a Bíblia o orienta. E ali nós pode ter certeza disso, que muitos fazem até com zelo, fazem até de coração, mas não basta tão somente coração. E eu quero compartilhar com você no dia de hoje, vamos lá, Romanos capítulo de número 10, e nós vamos ler Romanos capítulo de número 10 e o verso de número 2, eu vou ler o primeiro, que diz assim, ó, Romanos 10, 1, que diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Evidentemente aqui que o apóstolo Paulo está falando ao povo judeu, é verdade, mas serve para mim e para você no dia de hoje, porque nós temos visto pessoas que até têm zelo das coisas de Deus, mas não têm entendimento. Haja vista, o próprio Paulo outrora, ele tinha zelo por sua religião, mas ele não tinha o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele se converte, aquele mesmo zelo, ele passa a aplicar na pregação do Evangelho de Cristo. E nós temos visto nos dias de hoje pessoas também que têm até zelo, mas não têm o entendimento. E nós precisamos ter o entendimento daquilo que de fato Deus espera de mim e de você, para que nós não venhamos perecer como pereceram Nadab e Abiú. Eu quero compartilhar com você, falando da sinceridade do coração, eu quero compartilhar aqui com você a palavra de Deus, 2 Samuel, e eu quero ler aqui o capítulo de número 6, que diz assim, ó: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levantarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levantaram-nos na casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumento de pinho, harpas, saltério, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Veja, meus queridos, mais uma vez aqui, uma pessoa, imagino eu, com boas intenções, tentou segurar para que assim evitasse a queda da arca. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor considerou aquilo uma irreverência diante de Deus. E diante daquela irreverência, morreu ali mesmo diante da arca de Deus. Então nós podemos também aprender no dia de hoje que não basta tão somente a sinceridade de coração. Mais uma vez eu quero levantar aqui esse ponto: igrejas cheias, igrejas lotadas, e pessoas ali adorando a Deus naquele ajuntamento, tudo mais, mas muitas das vezes faltando reverência. Nós não podemos nos colocar diante de Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos colocar diante de Deus como se estivéssemos numa praça em meio ao lazer,
Nós não podemos nos colocar diante de Deus como se estivéssemos ali no meio de amigos, numa hora de lazer, num momento sei lá do que. Não, ali é um momento especial, onde nós estamos adorando a Deus, na casa de Deus, então nós temos que comparecer com reverência. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E infelizmente nos dias de hoje nós temos visto pessoas sem a mínima reverência ao nosso Deus. E tem pessoas que dizem assim, não é porque eu tenho intimidade com Deus. Não, não é isso não. Não é a questão de ter intimidade não. A questão é a reverência dada, a reverência devida dada ao nosso Deus, a reverência a qual Ele merece. Portanto, meus queridos, nos dias de hoje, nós temos visto pessoas aí que se vestem de qualquer jeito para ir para a casa de Deus. Pessoas, nós temos visto homens se vestindo de qualquer forma, mulheres se vestindo de qualquer forma. Nós temos visto nos dias de hoje uma sensualidade absurda dentro da casa de Deus. Mulheres que vão para a casa de Deus de qualquer forma, com qualquer roupa. Uma roupa ali mostrando todo o seu corpo, uma roupa ali expondo totalmente, assim como os homens. Homens que têm que ir para a casa de Deus todo apertadinho, todo agarradinho, imaginando como que esse cidadão entrou dentro dessa calça. Imagina o malabarismo que ele deve ter feito para entrar dentro dessa calça. E hoje está assim, a sensualidade invadiu a igreja, a sensualidade invadiu os cultos. Está cada dia mais complicado, está cada dia mais difícil. Por quê? Porque basta tão somente ter um ajuntamento, dizer que está adorando a Deus e pronto. Não, culto a Deus não é isso. Adoração a Deus não é simplesmente eu estar ali, mas tem a canção, a melodia é tão bela, é tão boa, tudo bem. Mas isso não é suficiente. O culto ele é composto de algumas coisas, entre elas eu vou dizer louvor, oração e palavra. Mas tem tudo isso, tá? Cabe reverência. Precisa saber se aquilo que está sendo oferecido é o que de fato está agradando a Deus. Vou levantar o ponto aqui de novo que eu falei no início, que nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós não precisamos e não podemos ter essa aparência. Mas infelizmente pessoas estão dentro das igrejas no dia de hoje, mas continuam órfãos do mundo, continuam com saudade do mundo. Mas estando ali dentro da igreja, acha que está tudo bem, não. Ou nós somos ou não somos. Como diz Apocalipse, eu quero compartilhar com você aqui, Apocalipse capítulo de número 3, a partir do verso 14, carta à igreja de Laodiceia, que diz assim, o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meus queridos, interessante é que aqui nós estamos vendo Jesus se dirigindo à igreja. Nós sabemos que aqui ele se dirige às 7 igrejas da Ásia.
E aqui é interessante, nós vamos ver aqui que ele diz assim, ó, ao anjo da igreja, portanto você, anjo da igreja, portanto você líder, portanto você pastor, portanto você bispo, portanto você apóstolo, portanto você vice-querubim, portanto você que seja qual for o título que você tenha, se você não estiver fazendo conforme Deus quer, o teu título de nada importa. Essa nomenclatura que você utiliza de nada importa. Porque o que importa é você ensinar ao seu povo, ensinar aqueles que estão indo aí buscar com sede, com zelo, mas sem entendimento, dar entendimento da palavra de Deus para ele. Portanto, no dia de hoje, eu quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você a meditar nas passagens que aqui foram citadas, para que você venha entender o que de fato Deus espera de mim e de você, para que o nosso culto venha de fato agradar a Deus, para que as nossas ofertas venham de fato chegar ao trono da graça, para que através das nossas vidas, pessoas venham ser levadas para os céus de glória. Interessante é, meus irmãos, entender que aqui em Apocalipse 3, Deus, Ele está falando, o Senhor Jesus, Ele está falando para a igreja. A gente escuta muito nessa passagem, as pessoas dizem assim, o Senhor está na porta do teu coração, se você batendo, se você abrir, Ele vai entrar. Aqui o Senhor Jesus está falando para a igreja. Aqui Deus está falando, vê que inicia dizendo ao anjo da igreja. Portanto, essa palavra em Apocalipse 3 é para aquele que está à frente, é para a liderança, é para o anjo da igreja, é para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí buscando a Deus com toda sinceridade, com teu coração aberto para as coisas de Deus, medita na palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, porque assim você não será enganado, você não será trapaceado, melhor dizendo, por esse bando de lobos que existe nos dias de hoje. Portanto, no dia de hoje, o Senhor te convida, abra o seu coração para que assim a palavra de Deus venha ficar, como diz a própria palavra, para que a palavra de Deus venha ficar gravada no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.